Ministros do STF consideraram inconstitucional, em 2022, que o governo Bolsonaro fizesse um monitoramento de redes sociais, nos mesmos moldes que a própria corte prepara agora. O julgamento da DPF 765, interrompido por pedido de destaque feito por Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro, mostra a hipocrisia do Supremo. No pregão eletrônico 90029 de 2024. Esse que está sendo feito agora, sobre o qual falamos outro dia, em antagonista.com.br. Então, naquela ocasião lá, de 2022, que se estendeu ali pelos meses seguintes, nessa votação, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber acompanharam o voto da relatora Carmen Lúcia. E o que a Carmen Lúcia considerou? Aspas, inconstitucional todo e qualquer ato da SECOM de produção de relatórios de monitoramento sobre a atividade de parlamentares e jornalistas em redes. Fecho aspas. E destacou, citando inclusive o ministro Luiz Fux, aspas, a conduta estatal que persegue e investiga com recursos públicos as manifestações de particulares ou agentes públicos e espia pelo espaço público manifestações livres de expressão para a adoção de comportamentos estatais de cerceamento das liberdades ou de constrangimento às liberdades, não é lícita, por contrariar os mais fundamentais preceitos democráticos que presidem o sistema constitucional vigente. Fecho aspas. Como é que pode que ministros do STF digam isso quando o governo federal tem um plano ali de monitoramento de redes sociais e agora eles próprios têm o seu plano de monitoramento de redes sociais? Assim, quem age por princípio, como nós aqui, tem a mesma posição independentemente dos personagens e das instituições. A menos que seja uma coisa técnica, que uma instituição tem atribuição, a outra não, aí você pode ver que há uma diferença. No caso, não. Não é atribuição do governo federal, nem do Supremo Tribunal Federal, esse monitoramento de redes sociais, ainda mais feito com recursos do povo brasileiro, pagador de imposto. Então tem uma hipocrisia aí. Agora, como os ministros muitas vezes se colocam no patamar de mentes iluminadas, que jamais fariam qualquer coisa de errado com as informações disponíveis, quer dizer, é como assim, o governo não pode fazer monitoramento porque, certamente, ele quer cercear a liberdade, mas nós não. Nós queremos fazer monitoramento em defesa da democracia, aí pode. Então não dá para ter esse duplo padrão. Como a gente noticiou, o STF abriu o processo licitatório para a contratação de uma empresa para, aspas, serviço de monitoramento online em tempo real da presença digital do STF em rede. Pelo serviço, o Supremo espera pagar até R$ 344 mil por um período de 1 ano. E quando a gente vai ler, eu já vou citar 2 cláusulas, mas lembrando aqui até o comentário que eu fiz no X. Eles têm lá previsto o desejo de monitorar a evolução da imagem do STF. Usam essa expressão, evolução da imagem. E elaborar uma ação estratégica digital. Ainda falam de atuação digital, tem um texto um pouquinho redundante. Então, quer dizer, é como se fosse uma espécie de fundo eleitoral para o Partido Supremo. O STF virou partido. Isso, aliás, foi título de um corte meses atrás aqui, está na nossa playlist. O STF virou partido, está preocupado com a sua imagem, quer ver ali o que estão falando a respeito dele, para ver como é que ele pode atuar nas redes sociais ou, eventualmente, o que fazer com quem estiver falando mal. Outro dia, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão contra pessoas que supostamente o ameaçaram. Mandou prender 2 pessoas, se colocando como juiz na posição de vítima. Quer dizer, acumulando as funções de vítima e juiz ao mesmo tempo. Não dá. O que se espera a partir do monitoramento do STF? Gasto de dinheiro público, que foi o que eles recriminaram quando foi o governo federal, para fins que, vamos dizer assim, não estão previstos. Né? Você tem aí uma atribuição que não é do Supremo Tribunal Federal. Então, se há uma preocupação policial, você tem a polícia para monitorar redes sociais com seu serviço de inteligência, para se antecipar aos passos de eventuais criminosos. Agora, uma instituição, o Tribunal, a Suprema Corte do país, gastar dinheiro público para fazer o seu próprio monitoramento à luz do interesse dos seus ministros da atual composição, quer dizer, está tudo errado.
E agora a cláusula 2.4 do anexo 1 do pregão do STF diz o seguinte, aspas, a contratada deverá emitir alertas imediatos sobre temas com grande potencial de repercussão, incluindo sugestão de providências a serem tomadas em tempo real ou com a maior brevidade possível no âmbito das redes sociais. Fecha aspas. O que é isso, se não um partido? Que está monitorando o que estão falando dele, vamos reagir então. O Supremo, ele quer ser o editor do debate público, quer ser o guru, o líder religioso, ele não quer ser o tribunal que decide a partir do momento que é provocado dentro dos autos sobre as questões que chegam. Quer muito mais. A cláusula 2.5 ainda prevê o seguinte, abre aspas, a plataforma digital da contratada deverá identificar públicos formadores de opinião. Formadores de opinião, faça um parêntese aqui. Lembra do que eu acabei de ler sobre a decisão de 2022, os votos, né, na verdade, que era para monitorar jornalistas e tal. Agora é o Supremo que pode monitorar formadores de opinião. Aí continua, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. Fecha o aspas. Quer dizer, eles querem até rastrear a origem de postagem. O Supremo Tribunal Federal virou polícia? É isso? Esse monitoramento, conforme o próprio STF, vai abranger o Instagram, o TikTok, o Facebook, o X, antigo Twitter, YouTube, LinkedIn e até blogs. Quando posaram ali os chefes de plataformas, pelo menos representantes delas no Brasil, com o ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, porque fizeram um acordo ali, nós fizemos aqui um corte que está disponível na playlist, que é Plataformas, a produção pode conferir o título aí, Plataformas vão se dobrar ao STF, se eu não me engano foi esse o título. Plataformas vão se dobrar ao STF, já chamando atenção para esse risco. Agora o Supremo abre licitação. Quer dizer, Graeb, a ânsia de controlar a parte do debate público sobre a qual eles não têm tanta influência, diferentemente de emissoras de TV, onde todo mundo sabe que os telefonemas correm nos bastidores o tempo todo, a ânsia parece que está fazendo essa gente avançar, hein? Pois é, Felipe, tem coisas hiper preocupantes nesse pregão aí que eles lançaram, né? Essa ideia de fazer a identificação de pessoas em particular com georreferenciamento, tentar identificar movimentos de opinião, onde nasceram e como nasceram, tudo isso, de maneira clara, foge às atribuições que deveriam ser do STF. Olha, eu até concordaria, eu não acho que nenhuma entidade pública hoje em dia pode viver com os olhos e os ouvidos absolutamente tapados, e até mesmo a boca, absolutamente tapados em relação àquilo que acontece nas redes. São um dos maiores canais, talvez o maior canal de comunicação para milhões e milhões de pessoas. É óbvio que as instituições, os órgãos públicos, precisam ter alguma presença, algum tipo de presença nesses ambientes. Eu aceitaria até mesmo que, por exemplo, eles fizessem alguma espécie de monitoramento, mas que não fosse desse tipo que tenta pegar com uma pinça as pessoas. Porque isso já denuncia uma outra intenção, que não é só de saber o que está sendo dito, que não é só de acompanhar o debate público, mas é sim a de querer interferir nesse debate. E aí não faz sentido. Aí realmente não faz sentido. Querer interferir, seja corrigindo os rumos do debate, tudo isso que vocês estão dizendo é mentira, vocês têm que dizer isso aqui, ó. Seja corrigindo os rumos do debate, seja acionando os órgãos de repressão do Estado, né, como se dizia antigamente. Porque você acha que eles vão sentar em cima
se o monitoramento deles identificar uma onda de opinião que contraria, irrita os ministros, você acha que eles vão sentar em cima disso? É óbvio que não. Então, é muito, muito preocupante esse pregão do jeito que ele foi estabelecido. Ele não mostra apenas um desejo de ouvir, o que, a meu ver, não sei se talvez você discorde, Felipe, você acha que mesmo isso seria desnecessário. A meu ver, seria aceitável o desejo de ouvir e saber, mas mantendo a anonimidade dos personagens, uma coisa que fosse meio grandes números, big data, sobre o debate público no Brasil. Mas é com dinheiro do povo, é com dinheiro do povo, e olha só, os tribunais têm equipes de comunicação, que as equipes de comunicação façam com a verba que já tem um trabalho de monitoramento, como cada um de nós, como as empresas, como as pessoas fazem, se viram, não tem todo o equipamento de uma pesquisa eventualmente contratada, de uma empresa especializada em monitoramento de redes sociais. Outro dia nós mostramos aqui a despedida do Alexandre de Moraes no TSE, aquele vídeo ridículo, feito pela equipe de comunicação, dando ares heróicos ali ao Alexandre de Moraes. Em vez de fazer essa bobajada, por isso podia estar avaliando ali na rede social o que está acontecendo, levando ali relatório. É equipe de comunicação. Comunicação, se existe uma equipe para isso, é para monitorar, para saber como se comunicar, etc., qual é a demanda da sociedade naquele momento. Bom, até aí eu vou. Agora, contratação com dinheiro público para ministro saber quem é que começou a fazer determinada crítica que acabou sendo encampada pela sociedade, para com isso. Aí a gente já está num outro tipo de regime. Né? Concordo. É óbvio isso que mesmo. Enfim, o regime já foi endurecido há bastante tempo, né? Com a cumplicidade lamentável de diversos setores do mercado da comunicação. A Frente Ampla pela Impunidade veio, depois, em nome da defesa da democracia, se passou mais boiada ainda, e agora se quer avançar ainda mais sobre as partes não controladas. E que fique o registro histórico, já que o Lula usou, né? Eu quero entrar para a história. Nós queremos deixar registrado na história que nós criticamos desde a raiz. É isso aí. É isso. Produção, bom, o título aqui do nosso outro corte sobre o assunto é plataformas se dobram ao STF, foi no presente mesmo, porque elas já estavam ali alinhadas ao Alexandre de Moraes, pelo menos naquele pacto, fazendo algum tipo de política, algum tipo de diplomacia, mas nós já manifestávamos a preocupação de que elas se submetam a esses rompantes autoritários que a gente tem visto.